Uma boa tarde a todos e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa fazer morada em nossos corações. Hoje, como é sempre de costume, estudaremos sobre a maravilhosa Palavra de Deus. Palavra esta que, ao longo dos anos, tem transformado a vida do mais incauto pecador e trazido a uma nova realidade. E hoje, dentro desta maravilhosa Palavra de Deus, estudaremos um assunto de uma certa forma controverso, mas que a Palavra de Deus vai nos esclarecer nos mínimos detalhes. Mas antes de iniciarmos esse assunto, eu irei estudar com os irmãos um verso que se encontra em São João 5:39. Mas em primeiro lugar vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos guiar. Santo e eterno Deus, que habita o mais alto dos céus, graças te damos, Senhor, pelas maravilhas que tens operado em nossas vidas. E neste momento sempre te pedimos que tudo que façamos seja para a tua honra e para a tua glória. Conceda-nos o teu Santo Espírito para que esse trabalho seja de acordo com o teu querer. Estas bênçãos te pedimos e te agradecemos em Jesus. Amém. São João 5:39 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, irmãos, nós temos que estudar minuciosamente a Palavra de Deus. Nós temos que procurar ser diligentes estudiosos da Palavra de Deus. Procurarmos entender o que a Bíblia quer nos dizer. Porque a Bíblia nós sabemos que nós não estudamos apenas como um ponto isolado. Temos que pegar um pouco aqui, um pouco ali, para que possamos assim chegar ao que a verdade que queremos. Hoje, dentro dessa maravilhosa Palavra de Deus, estudaremos um tema de uma certa forma controverso. Estudaremos quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Alguns entendem que todos são referências a calamidades, a guerras. Mas será que é mesmo assim com todos? Segundo a Palavra de Deus, há uma exceção aí. O cavaleiro que monta o cavalo branco não faz parte dessas atrocidades. E hoje nós iremos estudar, pelo poder de Deus, quem são esses 4 cavaleiros. Em primeiro lugar, irmãos, é importante entendermos que se nós voltássemos ao passado, nós poderíamos ver Jesus pendurado em uma cruz. Poderíamos vê-lo dizer: está tudo consumado. Pois ali estava completo o plano da salvação, se completando. Em Jesus encontrava-se a realidade. Todas aquelas ofertas que se praticavam no santuário, sacrifício de cordeiro, tudo aquilo encontrava a realidade em Cristo. Cristo morria como uma oferta substitutiva e eficiente por todos aqueles pecados. No entanto, o nosso Jesus ele é onisciente, ele sabe o futuro. Então ele traçou a história da igreja e revelou ao seu servo e amigo João, que foi levado para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. Patmos era uma ilha rochosa ao norte do mar Egeu. E lá, João, como eu acabei de falar, foi levado para essa prisão de segurança máxima. Mas Jesus estava ali com ele, ele revelou a história da igreja em 7 períodos, que são os 7 selos, né? Especificamente nos primeiros 4 selos, nós podemos ver 4 cavaleiros de cores diferentes, nos mostrando ali o triste processo de apostasia da igreja, desde o início até os últimos instantes da história terrestre. E Jesus irá nos mostrar detalhadamente também para nós hoje, nos mínimos detalhes, quem são esses cavaleiros. Capítulo 6 de Apocalipse nos diz o seguinte, a partir do verso 1: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Cavalo e cavaleiros, irmãos, são sempre usados na Bíblia como um símbolo da igreja na sua fase militante, quando ela está aqui nessa terra. Cavalo simboliza progresso, força. Não a força como tem um touro, né? O touro é um animal de trabalho. Não a força que tem o leão impõe o domínio sobre seus inimigos. Mas a força do cavalo é a força de desbravar, ele é forte, ele é ágil. Jeremias falou a Judá: como tu podes competir com os que vão a cavalo? Portanto, nós temos que entender que as maiores conquistas no passado foram feitas em lombos de cavalo. Porque cavalo simboliza poder, não poder como acabamos de falar como touro ou leão, mas o poder para conquistas. E aqui nos fala sobre um dos 7 selos, diz assim, que quando abrimos os 7 selos,
Um dos 4 seres viventes disse, como se fosse voz de trovão: vem. E então vimos ali um cavalo branco. O branco, na Bíblia, nós temos que entender, a Bíblia nos diz que o branco simboliza a pureza. Só para termos uma ideia, em Isaías 1, verso 18, a palavra nos diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O branco simboliza a pureza. A coroa, por outra parte, é a vitória. 2 Timóteo 4 nos mostra isso, nos diz o seguinte, em 2 Timóteo 4, 7 a 8, diz assim, como Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O branco simboliza a pureza, a coroa simboliza a vitória. O arco, a luta, Abacuque 3:8-9 nos mostra isso. Realmente aquela igreja passou por muitos flagelos, por muitas tribulações. Os cristãos foram grandemente perseguidos. Se nós lermos Atos 4, de 1 a 3, a palavra de Deus nos mostra essa verdade. O livro de Atos 4, de 1 a 3 diz o seguinte: falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Portanto, como acabamos de ver, o branco é a pureza, a coroa simboliza a vitória. Apesar de encarcerados com as costas dilaceradas na prisão, as suas orações subiam a Deus com aroma agradável. E o acréscimo era 3.000, 5.000, o cristianismo progredia. Paulo pôde dizer em Colossenses 1:23 que o Evangelho foi anunciado a toda a nação debaixo da terra, ou melhor dizendo, debaixo do céu. Todo mundo existente pôde ouvir a mensagem de salvação. Uma época que não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha avião, carro, livros, meio de comunicação nenhum. A comunicação era quase zero. Numa época como essa, eles puderam cravar a cruz ensanguentada de Emanuel acima da águia romana. Puderam, justamente como diz, vencer com Cristo Jesus. A época do cavalo branco, do ano 31 ao ano 100, a igreja foi vestida de branco, foi vestida com a pureza e a fé virginal da palavra de Deus. Homens e mulheres intransigentes, que o desejo era levar as boas novas de salvação aos outros. E assim, aqueles homens, como falamos, juntamente com Cristo, saíram vencendo e para vencer. O segundo selo, verso 3 diz assim: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Se formos buscar o significado da espada na Bíblia, Ezequiel 5:17 nos diz o seguinte: Ezequiel 5:17 nos diz o seguinte: enviarei sobre vós a fome, as bestas feras que lhe desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. A espada simboliza a perseguição. Encontramos também um significado para o vermelho. Lá em Isaías 1:18, como acabamos de ler agora há pouco, diz o seguinte: Isaías 1:18 nos diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A cor vermelha, irmãos, é a cor da perseguição, é o derramamento de sangue que ocorreu contra aqueles cristãos que não se compravam nem se vendiam,
mas que levavam a verdade de Deus, podemos dizer, nua e crua. Esse selo ele foi do ano 100 ao ano 313, quando o imperador Constantino assinou o Edito de Tolerância em Milão. Os cristãos eram grandemente perseguidos. Uns eram jogados para feras, outros eram incendiados em achotes, sendo feitos postos luminares. Imperadores como Domiciano perseguiam os cristãos porque achavam que, se os cristãos crescessem, o império era suplantado. Trajano perseguia os cristãos porque achava que os templos eram mais frequentados. Marco Aurélio, ou seja, melhor, o imperador Adriano, perseguia os cristãos porque achava que se aquelas calamidades que estavam acontecendo ali era devido ao aumento dos cristãos, terremoto, enchente, tudo que era culpado dos cristãos. A época do imperador Décimo diz: ou o cristianismo será destruído ou o paganismo será. Mas a pior perseguição era Deus com Diocleciano. Apocalipse 2:10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa foi a pior das perseguições. Teve duração de 10 anos. Como sabemos, a palavra de Deus em Números 14:34 e Ezequiel 4:6-7 nos diz que um dia profético é um ano. Então esses 10 dias são 10 anos, que duraram do ano 313 até 313. Essa perseguição teve 10 anos e acabou justamente com o Edito de Tolerância. Agora aí tudo era bom. Agostinho diz que agora a igreja é um pedaço do céu. Os padres foram feitos juízes não só em questões religiosas, mas também em questões civis. Houve também, enfim, uma longa disputa entre o Papa do Oriente e o Papa do Ocidente. Ficou confirmado aí que o Papa do Ocidente era a maior autoridade e que por volta de 325 realmente ele era a maior autoridade no Ocidente. Ou seja, nesse período a igreja estava começando a ficar boa, entre aspas. Ou seja, o cristianismo deixava de ser perseguido e passava agora a perseguir. Não o cristianismo verdadeiro, mas o cristianismo falso, o cristianismo apostado. É tanto que o verso 5 nos diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Uma época de escassez. A escassez espiritual entranhou, se apossou do seio da igreja. E o apóstolo Paulo nos profetiza a respeito desse período negro, quando diz lá em 2 Tessalonicenses o seguinte: 2 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de ostentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O cristianismo, irmãos, mergulhou em densas trevas espiritual. O negro aqui, o cavalo negro, simboliza as trevas que a igreja se meteu. A igreja se meteu em mares profundos de treva. E um grupo de cristãos colaborou para essa apostasia da igreja. Nesse período, um grupo de homens que se diziam consagrados ergueram os canhões contra o Santo Sábado, levando as pessoas a adorar no domingo ao invés de ir no sábado. O domingo era considerado como o venerável dia do sol. Os pagãos o adoravam, então, ou seja, adoravam nesse dia. Então ficou constatado aí que o dia de adoração agora seria o domingo e não o sábado. É verdade, houve muitos cristãos que amavam verdadeiramente a Deus que guardavam o domingo, e havia outros que guardavam o sábado. Mas a partir daí foram colocando na mente das pessoas que o dia mesmo de guarda seria o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou nesse dia e não passamos a guardar o domingo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o dia de guarda, Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12 e muitas outras partes, Gênesis 2:3, nos mostra que o verdadeiro dia do Senhor é o Santo Sábado.
Mas a maior evidência de que há nessa mudança foi no dia 7 de março de 321. O imperador Constantino dizia ser cristão, mas apenas uma manobra política. Diz que tinha tido uma visão na qual ele mostrava a luz e ele agora era cristão. Mas apenas uma manobra política, o seu objetivo era outro. Ele lançou um edito da primeira lei dominical, ordenava que todos guardassem agora o domingo. Ficando de fora apenas os que trabalhavam na lavoura, por dizia ser um dia propício para tal trabalho, mas que todos os outros descansassem, ou seja, no venerável dia do sol. E assim, essa foi a primeira lei dominical que servia de ponto de partida para muitas leis dominicais que surgiram e que surgiriam e que ainda surgirão no futuro, como entendemos dentro da palavra de Deus. A igreja começava a cachimbar. A igreja uniu-se com o Estado e começava a tombar até ficar aleijada. A verdade lançada por terra, que nos diz Daniel 8,12, começava a encontrar aí a sua realidade. A igreja simplesmente trocou as verdades da palavra de Deus pelas tradições. Ou seja, o santo ali era substituído pelo profano. Os homens perderam a consciência da verdade da palavra de Deus. Os homens perderam a consciência de seguir um cristianismo verdadeiro, um cristianismo genuíno. E a igreja foi se afogando cada vez mais. E trocou, como acabamos de dizer, a verdadeira palavra de Deus pelas tradições. E lamentável hoje, esta igreja, ela é mãe. Sim, ela é mãe, ela tem filhas. Filhas que honram os seus traços, que praticam os seus traços. São as chamadas filhas de Babilônia, que assim como Babilônia, também ensinam pontos errados dentro da palavra de Deus. Que assim como a Babilônia mãe, andam com a Bíblia como tesourando, mas não praticam a Bíblia verdadeiramente como Jesus quer. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venho. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Essa cor desse cavalo não é normal, é uma cor amarelada, a cor da morte. Quando disse que o inferno seguia, foi que, através desse período da igreja, uma grande mortandade foi efetuada contra o povo de Deus. O Papa, que era o líder geral, cabeça maior da igreja, desenvolveu uma perseguição terrível contra milhões de santos que preferiam morrer ao renunciar à doutrina pública. Essa perseguição está mencionada em Mateus 24, 21, que diz assim: porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 22 diz assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa perseguição, irmãos e amigos, ela foi terrível contra os santos. Lhe tiravam tudo, suas propriedades, tudo que tinham. Lhe tiravam até a vida, mas não poderiam tirar uma coisa: a verdade que estava gravada em seus corações. Do século VI ao século XVI, ou seja, de 538 a 1798, a igreja passou do certo para o errado, do justo para o injusto. Os homens perderam a própria consciência, o próprio raciocínio, pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, eles deixaram que o diabo falasse ao seu coração e às suas mentes, ao invés do Espírito Santo. E o mais lamentável de tudo isso é que não era mais pagãos perseguindo cristãos, eram cristãos perseguindo cristãos. Mas muitos daqueles cristãos fiéis, como falamos, morriam por amor a Deus. Eram tirados tudo, mas não era tirado a certeza da vida eterna. Podiam tirar até a vida natural, poderiam tirar coroas materiais que ferrugem come, poderiam tirar possessões materiais que a traça come, que o ferrugem come, mas não tirava a certeza de que se encontra em Apocalipse 2, verso 10.
Apocalipse 2, verso 10, o final do verso, a parte final do verso diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eles morreram com essa esperança, de que apesar dos sofrimentos, apesar das angústias, apesar das perseguições, eles teriam uma coroa incorruptível. Apesar até da morte biológica, perder logo cedo, quem sabe, a sua vida biológica aqui na Terra, eles teriam a certeza de que teriam uma vida eterna. Um exemplo para mim e para você, de que apesar de tudo, apesar de qualquer coisa que venha nos acontecer, e que possamos perder tudo, mas é sempre importante botarmos na nossa mente: não devemos perder a bendita esperança. Não devemos perder a convicção de que o nosso Deus é fiel, de que um dia, se seguirmos os seus caminhos, seguirmos as suas pisaduras aqui na terra, não vacilarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos em frente os seus passos, é importante entendermos que nós também teremos a coroa da vida, uma coroa incorruptível, onde o ferrugem de maneira nenhuma a destruirá. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.